vê. E sabe qual é o horário? Deram uma chefia para ele, mas no horário das 8, acho que a gente saía de lá meia-noite, 1h, sei lá, da manhã. Aí tinha até uma perua que eu lembro que vinha me trazer em casa. E aí, ele já era o quê? Ele era diretor lá desse SECAM, ele era a figura. Aí eu comecei a andar com ele, o Previs. Que ano era mais ou menos isso? Mas você estava na universidade ainda? Não. Ah, eu já tinha saído. Já tinha saído. Já estava formada. Já estava formada, eu devia de ter uns 22 anos. Aí o que acontece? Eu comecei a conhecer, sabe, Polina, Aristides Barbosa, Odaci Matos, o outro, Previs. Era toda a turminha negra da revisão. E o Odaci, que foi, acho que, o Odaci Matos, ele foi o responsável por fazer aquela... Tinha uma revista que se chamava Realidade, era a revista mais importante que existia naquela época. A revista a revista brasileira, a mais importante revista brasileira. Grandes jornalistas passaram por lá. Eu, quando estava procurando emprego na Abril, eu ia lá e ficava vendo aqueles jornalistas, né, quando eu não estava formada ainda, mas eu estava procurando emprego. Aí, o Odaci, ele fez aquela matéria, sabe, que saiu ele como jornalista negro e um outro jornalista branco pelo Brasil, para ver como que era recebido nos hotéis e nos lugares a diferença de tratamento entre o branco e o negro. Foi uma matéria muito importante nessa revista Realidade. E acho que foi a única época que o Odaci fez uma matéria, assim, numa revista, porque aí a gente ficava só trabalhando na revisão. Eu lembro que o Previs era quase cego, coitado, e trabalhando na revisão, porque era ali que a gente tinha mais segurança, não era mandado embora, entendeu? Nas redações era um rodízio, a primeira coisa que dá. Às vezes eu estava trabalhando no jornal da Gazeta, quando eu cheguei lá, cadê? Tinham tirado todos os cartões da lapela, todo mundo tinha sido mandado embora. E quando eu trabalhei nessa Gazeta, o que acontecia? Eles me davam tudo também, que era matéria que ninguém queria fazer, para mim. Aí pegaram, me mandaram lá onde o Júlio perdeu as botas, cobrir lá um evento que era de, não sei, era dessas coisas de press release, sabe? Que é de empresa que tá aí. Aí mandaram bem. Chegou lá, eles sortearam uma caneta Schaefer, que na época era caríssima, uma máquina de escrever e uma viagem para a Argentina. Quem ganhou? Eu. Eles ficaram todos, quando eu cheguei na redação, ai, ela ganhou. Como? Eles não falaram nada aqui no release que eu distribuí prêmio, porque lá se distribuísse prêmio eu não iria, né, bem? Mas eles deram sorte porque eu fiquei muito doente na época, e aí eu tive que vender, meu pai vendeu a passagem, e eu fiquei só com a máquina de escrever e a caneta. Eu já tinha tudo pago lá, né, quer dizer, tinha um padre na minha classe, que depois ele ficou muito amigo meu, aí tinha um convento lá que era para eu ficar, mas eu fiquei doente. E foi uma época também muito importante da minha vida. Aí eu sei que esses negros, eles já eram de movimento negro, eles faziam parte do SECAM. Só que eles eram de um movimento negro mais recatado, movimento negro mais intelectual, de pessoa que fazia poesia, que, sabe? Bom, mas então eu aprendi muita coisa com eles, entendeu? Primeiro aprendi a conhecer os grandes nomes da literatura negra, ver Machado de Assis como negro, ler os mais importantes contos do Lima Barreto, onde ele deixava mais clara a questão da negritude e a problemática que essa negritude trazia para as pessoas, como aquele Clara dos Anjos. Eu conheci a como chama? Carolina de Jesus, conheci através deles. E eles, que eram escritores e poetas, como Colina, o outro, Xavier. Depois conheci o Cuti. Aí participei. Aí ia ter o segundo lançamento dos Cadernos Negros. Nem chamava hoje como se chamam hoje, era Cadernos Negros.
Aí eu participei, aí eu já tinha conversa. Então aí eu comecei a ver, eu peguei aquela negritude que vinha da minha família, aí eu comecei a ir nos eventos dos negros, que tinha dos negros, aí eu comecei a frequentar aquele footing que tinha em frente ao mapping, que é só a negrada que se encontrava nas sextas-feiras. Então ficava aquele monte de negro ali entrando ali pela Barão de Itapetininga, ali perto do Teatro Municipal. E o Mapping ficava doido, que ele queria tirar aquela negrada dali. E como é que a Neuza foi parar lá no teatro? Quase perdi. No teatro em 78. Então, porque aí que depois que eu conheci toda essa... Aí eu comecei... O quê? Por que eu fui para a revisão? Porque eu não conseguia mais arrumar emprego nas redações, pelo racismo. Entendeu? Mulher, negra, morando na periferia. E o jornalismo sempre foi uma profissão de classe média para média alta. E naquelas épocas, tinham jornais que eu queria trabalhar, que eram jornais assim, por exemplo, eu tinha o maior sonho era trabalhar no Jornal da Tarde. Que o Jornal da Tarde foi um jornal que revolucionou, eu gosto de gente que revolucionou todo o jornalismo brasileiro. Tanto em termos de conteúdo, como em termos gráficos, em termos fotográficos, sabe? Revolucionou, o jornal saía só à tarde, por isso se chamava Jornal da Tarde, entendeu? E eu lia o Jornal da Tarde todo dia. Eu cheguei lá no Jornal da Tarde, eu fui com uma burguesa, porque é a burguesa que era minha amiga, entendeu? Aí eu fui lá com ela, era super minha amiga, ela tinha a maior admiração por mim, da faculdade, tanto é que ela me apresentou o James Baldwin. Você precisa ver o James Baldwin, leia pelas praças internacionais, não sei o quê. Me deu um livro desse tamanho. Me apaixonei pelo James Baldwin, li tudo. Eu li todo o trabalho do James Baldwin, o que eu li tudo? James Baldwin e o Graciliano, a obra do Graciliano Ramos. Depois li tudo do Lima Barreto, tudo do simbolista. Então eu fui procurar. Esse pessoal negro que eu conheci na revisão, eles me abriram a minha cabeça para o mundo negro. Aí juntou isso com a dificuldade que eu estava tendo para arrumar emprego, porque depois que eu me formei jornalista, aí eu tinha que competir com o pessoal que não só que estava saindo da faculdade, como com o pessoal que já estava lá dentro, com o pessoal que já estava formado, e jornalista sempre foi uma profissão muito elitista. E aí eu não consegui, eu ficava, era super difícil para eu arrumar trabalho. Quando eu arrumava nos piores horários, quando eu me davam pautas horrorosas. Eu lembro que eu só melhorei minhas pautas quando eu mesmo comecei, tinha uma chefe lá que eu peguei e comecei eu mesmo de me dar, eu fazia minhas pautas. Aí como eu tinha um editor lá que era muito preguiçoso, aí eu fazia umas pautas, eu sempre gostei de escrever, eu escrevia matéria desse tamanho, ele fechava a página dele, nem lia. Lia só mais ou menos para pôr o título lá e pronto. Aí foi quando eu comecei, lá quando eu trabalhei no Diário do Comércio, foi isso. Aí eu conheci o mundo negro. Mas aí eu comecei a ver que tinha muito racismo, que eu falava, não, mas eu não arrumo emprego porque até minhas próprias, algumas jornalistas achavam também que era por isso, entendeu? Que se eu ia procurar emprego, se eu fosse, eu sozinha já não arrumava. Se tivesse uma pessoa branca junto e fosse homem, então, eu quando dei esse furo, quando eu fui cobrir carnaval, que eles me mandaram eu era do setor de cidades. E carnaval está dentro do setor, mas eu tinha a menina, porque carnaval, o Diário Popular dava um prêmio